Olá, meu nome é Dalva Silveira, eu sou graduada em História, especialista em ensino técnico, mestre e doutora em Ciências Sociais, mas desde a infância eu sou poetisa e escritora. Essa minha antiga paixão pela literatura, em grande parte, eu devo a uma excelente professora que eu tive na escola pública primária, que se chamava Dona Emar. Então quero registrar aqui muita gratidão a ela e a todas as professoras que estimulam a leitura e a escrita, já que somos seres coletivos e eu acredito que uma boa formação educacional tem um grande poder de transformação social. Eu também sou funcionária do Cefet-MG e atualmente estou atuando na biblioteca do Campus 1, de Belo Horizonte. Então eu estou perto dos livros, meus grandes e queridos companheiros desde os primeiros anos de vida. Por isso, eu fiquei muito feliz quando fui convidada pelo Leôncio da Assunção, chefe dessa biblioteca, para dar o primeiro testemunho para o projeto Palavra de Escritor. Iniciativa que eu considero muito feliz, porque ela pode incentivar as pessoas a lerem e, por que não, produzirem textos, livros, enfim, viajarem nesse maravilhoso universo chamado literatura, a quem devo muitos momentos de felicidade e crescimento pessoal. Então agora eu vou falar para vocês um pouco da minha relação com a escrita e sobre o processo de publicação do meu primeiro livro. Na escrita, o primeiro gênero literário que me aventurei foi o poema. Inclusive, eu tenho o registro de um que foi escrito quando eu tinha apenas 13 anos de idade. De lá para cá, venho escrevendo e tenho vários manuscritos engavetados, como textos em prosas, poesias e principalmente desabafos. Porque eu confesso que muitas vezes a escrita me amparou em momentos tristes, em que um lápis e um papel pareciam ser a única forma de sobrevivência. Porém, apesar de escrever desde que me entendo por gente, eu só consegui publicar o meu primeiro livro com 43 anos de idade. É porque antes eu tive que me dedicar a outras profissões, por questões de sobrevivência. Mas eu acredito que nunca é tarde para nos entregarmos ao que amamos e ao que nos faz vibrar. Nos entregar aquilo que brota da alma. Meu primeiro livro é este aqui. Seu título é Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume em Festivais. Modéstia à parte, eu acho essa capa muito bonita. Pois é, mas assim como eu, a ideia, a criação e a produção desse livro também tem uma história. E esta, tal como a escrita, remonta a meus tempos de adolescente. Bem, eu nasci no final de 1967, em tempos de ditadura militar, e fui a quinta filha de uma família de 7 irmãos. Então, por causa disso, precocemente, eu ouvi muitas músicas de temática política, em discos de vinil que minhas irmãs levavam para casa. Mas especialmente um compositor desse tipo de música me impressionou, Geraldo Vandré, por causa da força de suas composições, em especial uma música que se chama Requiem para Matraga, que assim diz: Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida a se acabar, com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Eu acho que essa letra é bem assertiva, né? E merecedora de uma longa discussão. Porém, deixemos isso para uma outra hora. Eu também tenho outras lembranças desse tempo de menina. São notícias trazidas por vozes que diziam: Vandré está preso. Vandré sofreu lavagem cerebral. Vandré está louco e até Vandré está morto.
Essas notícias também me impressionavam, mas de uma forma diferente. Meu coração ficava apertado e eu começava a perceber as mazelas do mundo. Os anos se passaram e eu acredito que esse contato precoce com a música de temática política influenciou minha opção pela graduação em História, na qual me formei na UFMG. Durante o curso, eu me encontrei com a história da ditadura militar e novamente me ocorreram as lembranças sobre Vandré. Porém, naquele momento eu já compreendi o significado histórico e social de suas canções e daquelas notícias. Um tempo depois, cursei na Faculdade de Letras, também da UFMG, uma disciplina sobre melancolia e alteridade. A palavra melancolia e os temas discutidos durante as aulas me levaram de novo ao encontro de Vandré. Então, escrevi um pequeno projeto e iniciei minhas investigações acadêmicas sobre a trajetória do compositor. Isto com muita vontade. Mais tarde, tive a oportunidade de cursar o mestrado em Ciências Sociais da PUC São Paulo. E assim, após muita pesquisa, eu pude resgatar a trajetória de um cantor que tanto contribuiu com a música popular brasileira e fazer o primeiro trabalho de pós-graduação sobre Geraldo Vandré, estudando as representações que a imprensa brasileira fez sobre o artista. Porém, o mais interessante é contar para vocês como foi a transformação desse sonhado projeto em livro. Pois bem, a ideia de transformar a dissertação em livro já existia desde o início da escrita. Sendo assim, construí um texto científico, mas com a linguagem mais fácil, capaz de atingir todas as pessoas que tinham interesse pelo assunto. Mas o processo de publicação do livro não foi nada fácil. A procura por editoras, por ajuda financeira e as várias revisões, tudo isto fez parte do processo. Mas com certeza, a sensação de sonho realizado que o seu lançamento me proporcionou foi bem maior que todo este esforço. A maior alegria que sinto é em contar para as pessoas, através do meu livro, um pedaço da história do Brasil, através da história de Geraldo Vandré, que produziu 5 discos históricos que retratam o Brasil dos anos de 1960. Época de muita dor, mas também de muita esperança. Ele foi um dos compositores que, dentre outras coisas, trouxe para o cenário musical brasileiro a temática nordestina, evocando o problema da seca e da pobreza, sempre preocupado com a produção de uma arte puramente nacional. Tamanho era seu amor pelo país. Além disso, ele se destacou como vitorioso cantor da era dos festivais, eventos que demonstravam a existência de um grande entusiasmo com o sucesso da música popular brasileira, vista como uma expressão de engajamento e nacionalismo. Geraldo Vandré, em certo sentido, reconheceu-se na canção de protesto. E a partir de suas participações nesses eventos, tornou-se um dos músicos mais identificados com esse tipo de canção. Mas foi em setembro de 1968, no 3º Festival Internacional da Canção, que Vandré alcançou com Caminhando o que tanto procurava, uma canção de conteúdo político mais contundente. A música, lançada no momento de radicalização das ações da esquerda brasileira e pelo acirramento do autoritarismo político, conseguiu sintetizar o sentimento contido nos movimentos de resistência à ditadura militar. O sucesso dessa música e a consequente consagração de Vandré coincidiram com o aumento da repressão militar, que teve como ápice a promulgação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Esse ato institucional suspendia em definitivo as liberdades democráticas e fez com que a censura atuasse com ferocidade no plano cultural, o que acabou provocando o encerramento prematuro de sua carreira. A partir daí, o artista foi perseguido, se autoexilou no início de 1969 e só retornou ao país em 1973, quando a canção de protesto já havia entrado em declínio no cenário da MPB.
pois com a promulgação do AI-5 e a consequente implantação da indústria cultural, a ideologia de transformação do mundo, tão necessária e presente na arte brasileira dos anos de 1960, em particular na música popular, foi substituída por uma cultura essencialmente comercial, padronizada, e que visa só distrair o povo brasileiro e impedir uma reflexão sobre os problemas do país. E com certeza é essa cultura que persiste até hoje, pelo menos na maioria dos canais de comunicação da tradicional mídia brasileira. Enfim, a história de Vandré, que é o assunto do meu livro, exemplifica o quanto a evolução espontânea da cultura brasileira foi interrompida pela ditadura militar. E o compositor ilustra como ninguém os conflitos vividos pelo artista engajado dos anos de 1960, e também o drama de adaptação pelo qual passaram os que se exilaram após a promulgação do AI-5 e, ao retornarem na década de 1970, encontraram a população brasileira iludida com a nascente indústria cultural, com o consumismo e o advento da TV colorida e suas explícitas propagandas governamentais. Sendo assim, a interrupção precoce da carreira deste artista e todo o enigma criado em torno do compositor sinalizou o título para o meu livro, Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume em Festivais. E este livro, desde a gestação, significou um filho, pois tem me trazido muito trabalho, mas também muita alegria e oportunidade de crescimento. É uma experiência muito rica e emocionante, porque eu passei a compartilhar o meu projeto individual, fruto de algumas lembranças em algo que visa o coletivo. E assim, descobri que eu não estou sozinha, que várias pessoas também têm as mesmas inquietações que eu, têm interesse pelo assunto e são fãs de Geraldo Vandré. Enfim, através do livro, pude me unir a algumas pessoas através do amor à obra do compositor. E essa corrente afetuosa que vai se formando com o passar do tempo é um dos maiores ganhos com a publicação do livro. Outra coisa interessante é receber convites para ministrar palestras, depoimentos como estes, e perceber através disso, e também de conversas e mensagens digitais, que o trabalho está crescendo, alcançando outras cidades e proporcionando conhecimento e alegria a várias pessoas. Fico ainda mais feliz quando o retorno é de jovens, porque eles estão tendo a oportunidade de conhecer a obra e a história de um compositor que o governo militar tentou apagar da memória coletiva nacional. Eu não posso deixar de dizer que outro grande presente foi ter o prazer de me encontrar por 2 vezes com Geraldo Vandré, o que me proporcionou valiosas lições que levarei comigo para sempre. Enfim, o que ganhei com a publicação do livro é imensurável, porque tem amplo significado simbólico, emotivo e de crescimento existencial. Através do livro, pude realizar a experiência de compartilhamento de saberes, que para mim é uma das tarefas mais importantes para a transformação social. Importante dizer que através da pesquisa para a escrita do livro, ganhei outro presente, uma ideia para escrever e publicar o meu 2º livro. Mas este será assunto para uma próxima oportunidade. Por enquanto, quero fechar esse depoimento dizendo por experiência que a literatura, seja através da escrita ou da leitura, pode fazer com que nossa vida seja bem mais rica e doce. Portanto, desejo a vocês muitas leituras, muitos sonhos e muitos projetos. Tudo de bom sempre. Então, até a próxima!